Olá, meus nobres adefenses, meus nobres comadefenses. Eu quero trazer aqui uma palavra para o vosso coração. Eu quero trazer uma mensagem, será curta, mas eu creio que vai ser de bastante valia para vocês todos. É uma reunião solene, uma reunião importante, aonde estão tanto os pastores, os presbíteros, diáconos, também as suas esposas presente, e isso é muito importante para nós reunirmos para fazer reuniões como esta. Olha, eu quero falar sobre dois assuntos muito importantes para o nosso ministério. Claro, eu venho pregando e venho falando sempre sobre isso, mas é preciso estar relembrando, aos nossos obreiros, principalmente vocês que estão aí mais longe de nós aqui da sede, de nós aqui realmente do setor central. Então eu quero falar sobre unidade, é a primeira palavra. Eu quero falar sobre unidade. Claro, eu quero citar o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz em sua palavra que nós temos que ter comunhão uns para com os outros. A comunhão é algo muito importante entre os irmãos, entre os membros da igreja. Agora imagine esta união, esta comunhão entre a liderança. Então é muito importante sabermos que nós não poderemos avançar se nós não estivermos unidos. E a unidade é algo que tem que estar presente na nossa vida, no nosso cotidiano, porque nós devemos prezar pela unidade, porque verdadeiramente o que o nosso arqui-adversário mais quer é realmente tirar a nossa unidade, nós sermos. O que é unidade? Unidade é nós estarmos entrelaçados um no outro. Isso aqui significa unidade, você se unir, estar agarrado. E quando nós fazemos isso, nós unimos, estamos realmente agarrados um ao outro, o adversário ele não vai ter poder aqui entre nós. O adversário ele não vai conseguir nos tirar. O adversário ele não vai conseguir realmente nos despedaçar, ou fazer com que nós saiamos e estejamos um canto e outro em outro lado. Mas eu quero enfatizar hoje aqui sobre essa questão da unidade, que é a união, que é este elo que nós temos que ter uns com os outros, porque na verdade, para a igreja avançar, para que o meu ministério avance, para que o seu ministério avance, você tem que lembrar que você precisa do seu irmão, que você precisa do seu obreiro que está do seu lado. Você vai precisar realmente de ter esta unidade entre aqueles que estão trabalhando, nos linha de frente. Eu, por diversas vezes, e vocês que estão agora me ouvindo, vocês sabem disso, eu já ensinei que o adversário, ele tenta lutar para derrubar os cabeças. Ou seja, se nós, entre nós, obreiros, por exemplo, copastor, primeiro vice-superintendente, segundo vice-superintendente e superintendente, principalmente esses que estão na linha de frente, esses 4 que estão na linha de frente, aí depois vem pastor regional, pastor nacional. Se não tiver realmente entrelaçado um ao outro, nós jamais iremos conseguir vencer, jamais conseguiremos romper tanto o ministério pessoal, bem como também o ministério coletivo. Então é necessário a unidade, e eu quero convocar vocês, adefenses, ministros, líderes. Vamos manter unido. A unidade faz com que nós sejamos inquebráveis. A unidade vai fazer com que nós realmente iremos avançar, crescer, desenvolver. Eu creio que a ADEF tem crescido, tem desenvolvido, mas muito tem sido as batalhas. Imagine se nós temos tantas lutas de fora. Nós temos luta com o governo, com a comuna, luta com vizinhos, luta lá de fora com tanta coisa, inclusive com o diabo.
Imagina se nós tivermos luta dentro também da igreja, luta entre os obreiros. Então, como é que essa obra vai para frente? Ela jamais irá para frente se nós realmente não tivermos bem unidos, bem colados, bem ajuntados um no outro. E isso é uma coisa muito fundamental e muito importante para a vida do obreiro. Portanto, como nós bem sabemos, nós precisamos deste vínculo, nós precisamos realmente estarmos bastante unidos, colado uns nos outros, para que nós possamos fazer a obra de Deus crescer. Portanto, meus nobres, principalmente os linha de frente, principalmente esses que estão na linha de frente, é necessário, é importante que nós estejamos em comunhão um com o outro. É necessário que nós estejamos unidos para que nós possamos destruir, desfalecer os poderes de Satanás. Se nós já temos tanta luta lá fora, para que nós iremos ter luta aqui dentro? Então, jamais nós temos que unir as nossas forças. É claro, é algo muito importante que às vezes nós pensamos diferente um do outro. Às vezes temos alguma dificuldade um com o outro, por exemplo, a esposa de um com a esposa do outro, ou o pastor com um vice ou como um copastor. Nós temos as nossas indiferenças, às vezes pessoal, um com o outro, mas isso não pode atingir a nossa unidade na casa de Deus. Nós não podemos, nós temos que nos juntar. Vocês lembram o que aconteceu agora com Israel? O que aconteceu com Israel? O que aconteceu com Israel foi justamente em um momento em que Israel estava discutindo, as questões de dentro, eles, em vez de estarem assim, aí eles estavam assim, estava um país dividido. Então quem vem assistindo as histórias de Israel percebeu que Israel estava um país dividido. Por exemplo, nos últimos 10 anos em Israel, o primeiro-ministro estava empatando as eleições, empatava os dois primeiros ministros, ou seja, tinha várias eleições para ver se desempatava, e eles não conseguiam desempatar, ou seja, um país dividido. Então eles acharam por bem fazer o seguinte: um ficava 2 anos e o outro 2 anos, nova eleição, novamente dividido. Então o país ficou dividido. Só que durante esses 10 anos, o inimigo foi preparando, o inimigo foi se fortalecendo. Enquanto eles estavam com lutas internas, brigas internas, entre irmãos, entre liderança, o inimigo se armou lá fora. E depois Israel foi atacado e sofreu uma perda muito grande, uma perda irreparável. E o que eles fizeram? Eles que estavam assim, aí eles pegaram e se uniram novamente. Uniram novamente as forças para atacar o inimigo. Então, se Israel vem com as forças sempre unidas desde o início, o que iria acontecer? Jamais o inimigo tinha penetrado. Então, queridos, nós não devemos dar brecha ao inimigo. Primeiro vice-superintendente, segundo vice-superintendente, copastor, esposas, pastor superintendente, se agarrem um no outro. Se apeguem um no outro, independente das indiferenças, independente da dificuldade que às vezes nós vimos que um e o outro tem. Todos nós temos defeito, eu tenho defeito, todos nós temos defeito, nós não conseguimos agradar todo mundo. Agora, só que uma coisa, o evangelho é um, a nossa visão é uma, o nosso propósito é um, nós temos que falar a mesma língua. Se nós não conseguimos falar a mesma língua, nós seremos despedaçados pelo nosso adversário. Voltando a falar de Israel, o que Israel fez? Israel uniu as suas forças, deixaram as indiferenças e foi atacar o inimigo. O que acontece? Eles neutralizaram o inimigo. Outros inimigos se levantaram ao derredor, mas eles já tomaram o controle das coisas. Por quê? Porque eles uniram. Agora, se eles continuassem brigando entre eles ali desunidos, o que iria acontecer? O inimigo continuava entrando, continuava matando, continuava destruindo e ganhando território. Mas Israel acordou e se uniram às forças, deixaram as indiferenças, e aí verdadeiramente eles colocaram o inimigo para fora e começaram a perseguir o inimigo. Isso só foi possível porque eles uniram as suas forças. Portanto, os adefenses, meus líderes, meus queridos líderes, vamos unir as nossas forças, vamos colocar realmente, vamos ser baluartes,
homens e mulheres de confiança, homens e mulheres que sabem o que quer, homens e mulheres que não desistem, homens e mulheres que avançam, homens e mulheres que estão unidos em Cristo Jesus, unidos na visão do ministério, para que nós possamos romper, crescer, desenvolver e ver o reino de Deus avançando. Nós precisamos de minar o campo do inimigo, nós precisamos conquistar novas terras, e isso só será possível conquistar outras terras, minar o campo do nosso adversário, se nós unirmos a nossa força. Juntos nós somos fortes, juntos nós temos realmente a presença de Deus no nosso meio. A discórdia, Deus não está nela. A divisão, Deus não está nela. A desunião, Deus não está nela. Então, para que nós possamos manter firmes, sermos constantes, é preciso que nós estejamos unidos. Certamente nós iremos conseguir vencer o nosso arqui-adversário, iremos romper as barreiras, conquistar novos territórios, iremos avançar com a obra de Deus. Portanto, meus nobres líderes, eu quero deixar para vocês aqui esta palavra forte e poderosa, a questão da unidade. É preciso que nós sejamos unidos, um só em Cristo Jesus. Uma outra coisa importante para encerrar, e vocês aí realmente dar continuidade a essa promíscua reunião, eu quero falar sobre a visão. Vocês sabem que a DEF tem uma visão, nós temos uma visão. A visão não é do pastor Robson, a visão não é verdadeiramente do pastor Efferson, a visão não é humana, a visão é de Deus. Eu posso passar e vou passar, mas a visão vai continuar. Então nós vamos passar, mas a visão continua. Então é necessário que nós passemos a visão uns para os outros e nós sigamos a visão. Qual é a visão do ministério? Nós queremos milhares e milhares, milhões e milhões de almas para Cristo. Esta é a nossa visão, é conquistar territórios, como eu disse há pouco, é conquistar almas para o Senhor Jesus, é fazer o adversário recuar. E para tanto, nós precisamos de sermos unidos e conhecer a visão do ministério. Por exemplo, nós temos as nossas orações que nós fazemos, chamadas de orações objetivas. Eu creio que está na parede aí, na entrada da igreja, as nossas orações objetivas. Ou seja, nós precisamos de lutar afinco para que a obra de Deus, ela continua. E é necessário que todos nós sabemos a visão. Você já conhece a visão do ministério? Você tem feito com que essa visão ela seja alcançada? Quais são os esforços que você tem feito para que essa visão venha a ser cumprida? O que você tem feito para que a obra venha a crescer? O que você tem feito para que realmente o ministério continue avançando? Você tem realmente falado a mesma língua? Você realmente tem feito com que esta obra ela avance? Ou você apenas está congregando, apenas está indo à igreja, apenas está realmente aí esperando as coisas acontecer? Não, nós não podemos ser assim. Se você é um líder, se você tem um chamado, se você foi convocado para estar em algum trabalho nesta obra, é necessário que você renuncie muita coisa na sua vida e você avance, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque nós já estamos no final dos tempos, nós estamos observando tudo que está acontecendo, e se nós realmente não avançarmos, não deixarmos muita coisa que nós gostamos de fazer para avançar com a obra de Deus, certamente nós não conseguiremos vencer. Portanto, meus queridos e amados obreiros, que vocês possam realmente manter firmes e unir um no outro. Procure observar a visão da igreja, os nossos objetivos de orações, também o nosso edital de subir no altar. É muito bom. Leia o edital 1, 2, 3 vezes para você decorar o edital, colocar no seu coração, para você acompanhar tudo de forma como realmente é a visão do ministério. As nossas orações objetivas
também grave essas orações objetivas e ore, porque não somente basta você conhecer as orações objetivas e também não orar. É preciso que nós tiremos momentos de oração, busca incessante, para que Deus venha realmente salvar milhares e milhares, milhões e milhões de almas, e nós venhamos fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu quero aqui deixar um último comunicado para vocês. Eu quero que vocês orem e peça para Deus interiorizar dentro de vocês a vontade dele. A vontade de Deus, ela deve ser soberana sobre a minha vida, sobre o Ministério ADEF, sobre a Comadef, sobre cada copastor, sobre cada primeiro e segundo vice-superintendente, sobre cada superintendente de uma ADEF, sobre cada pastor regional, sobre cada pastor nacional e bem como também sobre todos os nossos missionários. Nós temos que seguir uma visão, e o propósito de Deus, a vontade de Deus, ela deve ser priorizada na nossa vida. Portanto, eu te convoco, peça a Deus: Senhor, dá em mim sabedoria, Senhor, dá em mim conhecimento, Senhor, dá em mim discernimento, e eu te peço, Senhor, interioriza dentro do meu coração a sua vontade. Portanto, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua vida. Você que é líder da minha confiança, você foi escolhido para estar na posição que você está, foi para fazer a obra de Deus, trabalhar com unicidade. Um grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz, e a igreja, segue caminhando.